Olá, meninas e meninos! Vamos aprender a fazer o bloco Shoofly? O bloco Shoofly é um bloco bem gostoso de fazer. Ele tem quadrados e triângulos. Então, se você ainda não sabe construir triângulos, esta é a sua hora. Você vai aprender a construir de uma forma bem simples, bem fácil e bem gostosa. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês como que a gente constrói esse bloco de uma maneira bem tranquila. Para eu fazer o bloco Shoofly, eu vou precisar de quadrados de uma medida e de outra medida. Que medida é essa? Depende do projeto que você vai fazer. Eu não vou trabalhar agora com a parte de cálculo de projeto para não te confundir muito. Então pensa assim, se você cortar quadrados, como eu fiz aqui, olha, eu cortei quadrados de 7 centímetros. Então, eu cortei os quadrados inteiros de 7 centímetros. Você pode cortar esse quadrado da medida que você quiser, da medida de acordo com o seu projeto. Então, aqui eu vou precisar de 5 quadrados de 7 centímetros. 7 centímetros é o meu exemplo. Poderia ser 8, poderia ser 7,5, poderia ser 9, de acordo com o seu projeto. Certo? Só vou dar uma dica. Pensa assim, ele é um bloco que ele é divisível por 3. Então tem 1, 2, 3. Certo? Você vai multiplicar a medida de costura fechada, de costura pronta, já costurada, por 3. Então vamos dar um exemplo. Se ele tiver 6 centímetros, 6 vezes 3, 18. Então seria um bloco de 18 centímetros. Aí nesses 6 você tem que acrescentar mais 1,5 de costura. Então, no caso aqui, o meu já está com a medida de 7 centímetros. Eu vou descontar 1,5, que vão ser as minhas margens de costura. Mas tudo isso eu vou mostrar para vocês, tá? Então, ele tem 7, 7, 7, certo? Ele não vai ter 14 centímetros, ele vai ser um bloco menor do que 14. Porque vai entrar 1,5 daqui, 1,5 daqui, 1,5 daqui, certo? Então, se eu deixei a parte de construção inteira com 7... Quando eu for construir os triângulos, eu tenho que acrescentar 1 centímetro a mais. O porquê de acrescentar 1 centímetro a mais? É regra matemática. É cálculo de hipotenusa de triângulo. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque tudo isso tem, a parte de cálculo não precisa disso. É só lembrar, se a parte inteira tiver com a medida fechada, então, por exemplo, 7, o triângulo vai ser 1 centímetro a mais. Se a minha parte inteira estiver com 9, o triângulo vai ter que ser cortado com 10. Sempre o triângulo 1 centímetro a mais. Marca aí no seu caderno. Toda vez que for construir triângulo, deixar 1 centímetro a mais. Independente da sua margem de costura. Tá? Independente se você vai costurar com 0,75 ou com meio. Toda vez que for construir triângulo, sempre acrescente 1 centímetro a mais na sua medida. Marque no seu caderno. Então aqui no caso, eu vou construir triângulos nesses 4 cantos aqui, nesses 4 quadrados aqui, serão construídos triângulos. Se o meu quadrado tem 7, esses cortes daqui terão 8 centímetros. Então eu vou ter que ter quadrados de 8, do neutro e da cor que eu escolhi, e quadrados de 8, que eu escolhi 2 tons. Então eu vou colocar, se você olhar no meu trabalho aqui atrás, eu coloquei 2 tons. Coloquei um tom e coloquei outro tom aqui. Por quê? Porque quando eu fizer a construção desse triângulo aqui e desse daqui, eu vou tirar 2 quadrados em forma de triângulo. Você vai entender já já. Então, eu cortei 8 e 8. E esse daqui eu cortei de 7. Vou reservar, por enquanto, esses daqui para nós construirmos os triângulos para você entender melhor. Então, o que eu vou fazer? Reservei os de 7 e fiquei com os 2 pares. Fiquei com os 2 pares de 8 centímetros. Então, eu tenho o neutro e um dos marrons de 8 centímetros, tá? Neutro é a base. Esse daqui é a cor de base. O que eu vou fazer? Eu vou virar a base, vou riscar uma diagonal de vértice a vértice. Toda vez que eu vou riscar, essa é uma boa dica. Comece do centro, olha. Começa do centro, vai pra fora e vai pra outra fora. Porque às vezes você vem aqui e você puxa o tecido. Então põe no centro, risca pra lá e risca pra cá. Risquei a diagonal.
Vou riscar as minhas margens de costura. Eu posso riscar as minhas margens de costura com a reguinha de 0,75, que eu trabalho com a margem de 0,75. Se você trabalha com a margem de meio ou de 1/4 de polegada, também tem essa régua de 1/4 de polegada ou de meio. No meu site você encontra, no www.anaconsentino.com.br. Você encontra essas réguas, ela custa baratinho e ela ajuda muito na parte da costura. Então, como eu trabalho com a 0,75, eu venho aqui e risco 0,75. Se você não tiver reguinha, na sua própria régua de pet, tem a marcação do 0,75. Então, aqui, olha, se você olhar esta linha vermelha nas minhas réguas, esta linha vermelha aqui é a marcação do 0,75. Então, eu tenho 0,75 e 1/2. Então, eu vou riscar no 0,75. Venho aqui, olha, posiciono a linha vermelha na linha riscada e traço de um lado e traço do outro. Ou eu posso vir aqui com a reguinha de pé, com a reguinha de margem de costura, olha, posiciono ela e risco. Aí eu já tenho a minha margem de costura riscada de um lado e de outro. Isto é para você que está começando a costurar. Depois que você já pegou as manhas, já pegou o jeito, você pode costurar com a largura do pezinho de máquina. Porque a largura do pezinho de máquina, ela é exatamente isso daqui, olha, o 0,75. Então você pode costurar tanto com a largura do pezinho de máquina ou riscando as margens de costura. Se você está começando, eu sugiro que você risque. Porque aí a sua costura não vai sair torta, você vai costurar exatamente em cima da linha que precisa. E depois, com o tempo, você vai pegando a prática e vai tirando essa marcação de traçar as costuras. Deu para entender? Entendeu direitinho? Espero que sim, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou posicionar os dois tecidos no mesmo fio. Então, vou puxar aqui, olha, vou ver o fio e vou ver o fio. Veja os dois tecidos, isso é muito importante. Eu não posso colocar um quadrado numa posição e outro quadrado na outra. Se eu puser esse quadrado aqui invertido na posição com fio atravessado e esse daqui no fio reto, ele vai babadar. Então, os dois tecidos têm que estar com o mesmo fio. Então, os dois tecidos têm que estar com o fio reto para cima, tá? Tanto um quanto o outro. Aquela dica que eu sempre dou. Olha contra a luz, veja a trama do tecido, é uma dica. Outra dica, puxa o tecido. Se ele não ceder, ele tá no fio reto, olha. Ele não tá cedendo, então aqui é o fio reto. Aí eu posiciono um com o outro, pego os alfinetes, ponho de um lado e de outro. Agora sim, eu vou para a máquina e vou passar uma costura aqui e outra costura aqui. Vou fazer isso nas duas peças. O meu outro já tá riscado, olha. Fio do tecido, posiciono e risco. Risco não, alfineto. Certo? Então, de cada quadrado, eu vou tirar 2 triângulos. Então, aqui eu tenho construção de 4 triângulos. Cada quadrado eu tiro 2 triângulos, tá? Então, agora eu vou vir passar uma costura aqui e vou passar uma outra costura aqui. Então, vou para a máquina. Vou passar a costura exatamente em cima da linha. Então, essa marcação aqui, olha, essa marcação aqui, com essa largura aqui, se eu posicionar esta marcação em cima, observe se sua máquina aqui dá o 0,75. Esse pezinho, por exemplo, aqui, ele tem mais do que 0,75, ele tem 0,8. Alguns pés, como o da Faf, eles são mais largos aqui. Eles são mais largos. Então, observa aqui, olha, pode ver que ele não tá justo aqui, olha. De outras marcas, você consegue o 0,75. Então, você tem que regular na agulha. Então, você vai com o posicionamento de agulha e mexe com a agulha. Por isso que é interessante riscar. Porque riscando, eu vou vir aqui, olha. Eu vou vir aqui e vou pôr a linha vermelha, essa linha vermelha aqui, do pezinho, bem em cima da linha que eu risquei. Costura 1,
já posso encaixar o meu outro quadrado. Eu não preciso cortar, eu já encaixo o outro, olha. Já encaixo o outro. Tiro e volto. Já pode ir retirando os alfinetes. Tira da máquina, já limpa todos os fios. Já vem aqui, olha, limpa todos os fios. Poderia fazer um, cortar, fazer o outro, cortar? Poderia. Mas como? Imagina você construindo uma colcha. Então você tem que construir vários triângulos. Então você faz em costura em série, vai uma atrás da outra. Tá? Limpa todos tira todos os fios. Sempre deixa um lixinho perto de você, que aí você já vai jogando. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai cortar na linha que você riscou na principal. Ou você pode cortar, vir aqui e cortar com o cortador. Você pode vir aqui e cortar com o cortador. Ou você pode vir e cortar com a tesoura. Ambas as maneiras estão corretas. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho dois triângulos. Toda vez que eu faço o triângulo e corto, eu já venho com a tesoura e já tiro essas pontas aqui, olha. Já venho com a tesoura e já tiro. E eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu faço isso. Por que que eu faço isso? Porque quando eu abro, o triângulo já tá pronto, olha. Se eu não cortar, como esse daqui tá sem cortar, na hora que eu abrir, olha, eu vou abrir as costuras, vou ter que tirar todas essas pontinhas aqui. Então é mais serviço ainda, porque aí tem que cortar duas vezes, tem que cortar aqui e aqui. Então se ele já tá dobrado, olha, enquanto ele tá dobrado, eu corto, olha a diferença. Na hora que eu abrir, já não tem nada. Assim, eu vou ter que vir, olha, se eu passar, eu vou ter que cortar aqui e depois eu vou ter que cortar aqui. Então você ganha tempo. Parece bobagem, mas na hora que você estiver construindo uma colcha com muitos triângulos, isso faz a diferença e você ganha tempo. Então isso daí é uma dica de quem faz muito e está toda hora na máquina tendo que costurar e cortar. Então agiliza o seu trabalho, tá? Feito isso, o que você vai fazer? Você vai abrir as costuras, você vai vir e vai abrir as costuras. Se você não quiser abrir as costuras, você vai passar do claro para o escuro. Então você vai vir e vai passar assim, olha, do claro para o escuro. Eu costumo, os meus trabalhos eu faço com costura aberta. Por que eu faço com costura aberta? Porque eu deixo no ponto número 2. Então eu deixo a máquina no ponto 2, 2,5. Então ele não tem perigo de ceder a costura, de cortar, da costura ficar frágil. Não. Eu faço pet há mais de 30 anos, nunca tive problema de nenhuma costura se romper. Por quê? Porque a costura tá com o ponto mais fechado, tá no ponto número 2, no máximo 2,5, tá? Então, se você olhar, ele não abre, não vai abrir aqui, tá? Mas se você quiser, isso é uma discussão muito grande no meio, tem gente que gosta de fazer a costura tombada do claro pro escuro, principalmente quem faz quilt na vala. Então aí é interessante fazer do claro para o escuro. Então você passa do claro para o escuro, mas faz isso com tudo, tá? Eu vou abrir as minhas costuras, então eu vou fazer todas as minhas costuras abertas. Então agora eu vou pro ferro, vou passar e depois eu vou vir aqui fazer a montagem com vocês. Então o que eu tenho aqui? Eu já tenho tanto o o quadradinho em forma de triângulo, como o quadrado inteiro. Então se você vê, olha, o que vai acontecer? Quando eu costuro os triângulos, pelo fato de eu ter colocado 1 centímetro a mais para fazer essa costura na diagonal, essa medida vai ficar igual da peça inteira que eu fiz. Por isso que toda vez que tiver que construir triângulo, sempre você deixa 1 centímetro a mais,
certo? Nossa, Ana, mas se eu costuro com a margem de costura, essa é uma pergunta que eu fiz quando eu aprendi, muitos anos atrás. Se eu deixo 1,5 para a margem de costura, por que tem que no triângulo deixar 1? É regra matemática. Isso é cálculo matemático, é regra matemática. Tá? Então, não vamos entrar muito no mérito da questão de hipotenusa de triângulo, senão vai dar nó na sua cabeça. É colocar, lembrar, tem triângulo, 1 centímetro a mais, independente da margem de costura, tá? Para construir o mesmo processo do nine patch, então eu vou construir aqui um nine patch 9 pedaços, olha. 9 pedaços. Aqui tem que observar fio de tecido. Então, todos os fios virados para cima. Tenho que olhar todos os fios virados para cima. Tem uns, vocês estão vendo que eu até olho por trás, porque eu tenho a trama do tecido, fica até mais fácil. Ó, todos os fios virados para cima. Os triângulos não precisa, porque já foram costurados e você já tinha visto. Então, agora o triângulo eu vou fazer assim, olha. Coloquei um marrom aqui, outro marrom aqui. Um avermelhado aqui, outro avermelhado aqui. Esse é o nosso bloco Showfly. Muito simples de fazer, muito gostoso. Para montá-lo, vamos costurar por faixas horizontais. Então, eu vou construir esta faixa e esta faixa aqui. Então, direito com direito. Venho aqui. Posiciono. Se quiser, já pode vir aqui e já pode costurar o outro também, olha. Já vou montar as 3 faixas. Poderia costurar primeiro esse e pro ferro depois esse? Pode, mas eu já vou fazer uma coisa só. Então eu vou vir aqui, olha. Posicionei e vou fazer a faixa toda. Como é um bloco bem pequenininho, não tem problema. Se ele tivesse muitas pecinhas, muitas divisões, então já está montado, vou para a máquina. Tiro, costuro do outro lado. Nesse caso aqui, eu tô seguindo o pezinho da minha máquina. Se você quiser riscar a sua costura, pode riscar. Já costurei uma faixa. Quando eu costuro a faixa, esse pedacinho que sobra aqui, muitas meninas acham que é erro. E não é, é a margem de costura. Isso daqui é a margem de costura que eu vou ter para emendar um no outro, tá? Aquela dica que eu sempre dou, bolinha sempre pro lado de fora, porque facilita. Olha, eu deixo a caixinha de alfinete do lado. Tira e já costura do outro lado. Esse daqui não tem a ponta, porque é um quadrado com quadrado. Aquela ponta vai aparecer somente nas construções de triângulos. Olha, essa pontinha aqui, olha, essa pontinha é exatamente a minha margem de costura. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou para a máquina
para a máquina não, para o ferro, e vou passar todas essas costuras abertas. Então, vou virar pelo avesso, olha, e vou passar todas essas costuras abertas. Se eu tivesse feito costura fechada, ficaria uma para um lado, a outra para o outro. Uma para um lado, a outra para o outro, para poder rebater, tá? Como eu estou fazendo costura aberta, agora eu vou para o ferro e vou passar todas elas abertas. Então, o que eu fiz? Já costurei, já passei as costuras abertas, olha, todas as costuras abertas. O que eu vou fazer agora? Vou virar, olha. Vou virar e vou fazer as emendas. Então, os cantos aqui estão batendo certinho. Então, agora, direito com direito, direito com direito, posiciono certinho, olha. Linha de costura com linha de costura. Então, eu alfineto primeiro numa marcação, olha, na linha de costura com a outra linha de costura. Faço isso daqui, olha. Tá vendo? Exatamente certinho. E do outro lado a mesma coisa. Olha, na linha com a linha. Vou para a máquina, costuro. Quando estiver aproximando do alfinete, você vê que o pezinho já travou, aí você tira o alfinete. Confere, abre e confere, olha. Fez o canto certinho, ó. Vou agora costurar do outro lado. Venho aqui, o mesmo processo, olha. Direito com direito, a marcação. E vai para a máquina. Chegando próximo do alfinete, tiro o alfinete. Por isso a bolinha ou a florzinha sempre virada para o lado da sua mão. Chegando perto, olha, já venho e já retiro. Não precisa dar retrocesso, nem no início nem no final, porque os pontos da sua máquina estão entre o 2 e 2,5. Então ele está com ponto fechado, olha. Todos os cantos certos, olha, todos os 4 cantos costurados certos. Como eu usei a tesoura da máquina, eu tiro esse excesso de linha. Tiro esse excesso de linha, que ela sempre corta, mas ela deixa um pedacinho. Agora eu vou pro ferro e vou passar estas costuras aqui abertas, para ficar todinho ele com a costura aberta. Então, o meu bloco já está pronto. É um bloco simples, fácil. Vou até falar para vocês com quanto que ficou esse bloquinho aqui. Ele ficou um bloquinho com 18 centímetros, vou descontar 1,5 da costura, ele vai ficar com 16,5. Esse é um bloquinho de 16,5. Vou aproveitar para fazer um descanso de porta. Sabe quando você quer fechar a porta e não consegue? Então eu vou colocar areia dentro, vai ficar um peso de porta, não descanso de porta, um peso para segurar a porta da minha sala de meu ateliê ali, que a porta está batendo. Faço um saquinho de areia, coloco ele, fica bem bonito, fica bem gostosinho de trabalhar. E é um bloco que você pode fazer com qualquer medida. Você pode construir os quadrados com 10, os triângulos com 11, faz uma colcha, fica bonito, pode fazer a frente de uma bolsa. Então, tem N opções para trabalhar com um bloco Shufly. Espero que vocês tenham gostado e que façam bastante proveito desse nosso bloco, porque ele é um bloco bem fácil e com bastante recurso para você trabalhar inúmeras. Se você observar o trabalho aqui atrás, ele está o Shufly com o Snowball, que é um bloco de conexão. Deu um efeito muito interessante também. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.